Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá investe com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Ah, aí sim. Então, hoje dia 11 de 12 de 2020, às 11h49 da manhã, estamos começando aqui uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos, meu irmão, 5.049 inscritos aqui no canal. Agradeço demais a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação, deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito. Mas muito importante aqui pra gente seguir juntos, meus amigos. Vamos nessa, se inscreve nos grupos do Telegram, por lá que você vai ter acesso a trocar ideia comigo e com outros participantes do mercado. Pô, já temos mais de 1.500 membros lá do K-Invest. Temos 760, 780 membros ali no grupo do MakerDAO Brasil. Então agradeço demais a todas as pessoas que estão se desenvolvendo, trazendo conteúdo, crescendo, se aprendendo também, né? Se desenvolvendo lá dentro das nossas comunidades. É incrível. Agradeço demais. Hoje vai ter a 8ª turma e a última turma desse ano de Yield Hackers. A gente está completando aí quase 160 membros da nossa comunidade fechada. Agradeço demais aí a todas as pessoas que estão participando. Agradeço realmente sem palavras. E vamos que vamos. Vai ser hoje às 4 da tarde. Espero dar um melhor para poder atender a funcionalidade de todos. Tamo junto? Então, o que acontece é o seguinte. Vamos nessa direto aqui para a notícia de hoje aí, né? Sexta-feira da alegria. Muita gente aí querendo ficar de boa logo, né? Quer ficar de boa, sexta-feira e tal. E aí, enquanto isso, enquanto você quer ficar de boa, né? Pensando no feriadão aí, no fim de semana, o que é que você vai fazer para gastar a sua graninha suada, né? Em vez de você comprar um Bitcoinzinho, né? Que nem, por exemplo, mais um fundo aí de investimentos, né? Que está crescendo a mão para dentro do Bitcoin aí, acabou alocando uma pequena quantia e a gente vai discutir aqui, né, que essa pequena quantia desse fundo aí, que é muito antigo, na realidade é um fundo de 169 anos de idade. Esse fundo tem apenas 169 anos de idade. É um fundo chamado Mass Mutual, né? E esse fundo, ele acabou de investir 100 milhões de dólares em Bitcoin. Né? E aí a gente tem que entender o que é o seguinte, ele vem desde 1851, esse fundo Mass Mutual, né? E é bem interessante a gente estar entendendo aqui o que, é que esses caras estão pensando também, né? Pô, por que, que o cara vai comprar agora por que o cara vai comprar agora 100 milhões de dólares de Bitcoin depois de 169 anos de existência, né? O cara está sempre à frente ao tempo, né? Um fundo como esse é um fundo que você vê que ele já tem um negócio chamado efeito Linde, né? Efeito Linde representa exatamente a questão de você ou a sua empresa ou as suas ideias ou uma ideia ou qualquer coisa que for, né? Uma ideologia que no caso, ou qualquer coisa que for, que ela perdure ao tempo. Então, como no caso aqui, esse fundo existe há 169 anos, ele planeja e ele tem a probabilidade muito maior do que qualquer outro fundo que tenha menos do que isso de idade, de sobreviver mais 169 anos nesse mesmo nível de evolução. Né? Então a probabilidade desse fundo que já tem 169 anos de fazer mais 169 anos daqui para frente é muito maior do que de qualquer outro que exista há menos tempo do que isso, né? Então é bem interessante vocês entenderem esse tipo de situação. Esse é o efeito Linde. Agora você já pode falar que conhece também sobre o efeito Linde. Aí nesse sentido, esse fundo alocou apenas 0,04%. Pô, cara, mas tu não falou que foi 100 milhões de dólares? Foi 100 milhões de dólares. Só que para esse fundo aqui, 100 milhões de dólares representa 0,04% do capital deles. Ou seja, é uma posição ínfima, uma posição pequena, uma posição inicial ali, que ele está botando o pezinho na areia. Ele botou o pezinho na areia, né? E um fundo total tem 235 bilhões de dólares aí. Né? Então é bem interessante a gente estar entendendo essa movimentação desse fundo aí também, como sempre, trazendo as notícias do mundo institucional aqui diretamente para vocês. E agora a MetaMask, né? MetaMask também tentando entrar nesse mundo institucional, né? A MetaMask ela está querendo criar aí uma versão, né, para os investidores institucionais terem acesso a utilizar a MetaMask, por exemplo, para poder fazer o seu trade profissional em uma mesa de DeFi. Né? Então isso é incrível, galera. Isso é incrível que está sendo feito aí, está sendo revolucionado pela galera da Consensus, né? Que faz acontecer. Né, que faz o desenvolvimento a Consensus Codify, né,
que faz acontecer o desenvolvimento da própria MetaMask, né, que é em parceria com a galera da Ethereum Foundation também. E aí, simplesmente, o que acontece é o seguinte: eles estão querendo criar aí uma plataforma mais robusta da MetaMask para esses investidores institucionais. É bem interessante, né? Porque aí eles estão se unindo a essa empresa aqui, que é bem interessante. Eu já entrei até no site delas aqui, no site dela. Ela é uma empresa como é que se faz? De custódia de ativos digitais. E ela trabalha junto com nada mais, nada menos do que a eToro, né? Que lá nos Estados Unidos é muito conhecida e muito utilizada lá no mercado tradicional. E já tem muitos, acho que milhões de clientes já tem lá dentro da eToro, né? Então é bem interessante vocês entenderem o potencial que isso pode trazer, né? Essa empresa, né? Curve, ela simplesmente não é o protocolo Curve, não tem nada a ver com o protocolo Curve, é outra coisa. Apesar de estar aparecendo aqui Curve DeFi, você está vendo que está faltando o E aqui. Então é outra coisa, não confunda. Então essa empresa aqui, essa Curve aqui, ela está fazendo essa questão de lançar um produto DeFi, né, aliado com essa interface da MetaMask que eles vão desenvolver para institucionais, para ser introduzida dentro do eToro, por exemplo, do aplicativo de trade que já existe e a ferramenta com todos os seus clientes, por exemplo, poderem acessar o MetaMask dentro do eToro, né? Então é bem interessante esse tipo de coisa que está acontecendo aí e a gente tem que comentar, né? Então, assim, o MetaMask, para vocês que não sabem aqui, é essa raposinha aqui, essa carteira de raposa aqui que você tem, essa coisa mais linda aqui, né, que ela fica seguindo o seu mouse, né? E aí, simplesmente, você tem essa situação aqui que o EIP 1559, né, acabou há 4 dias atrás de ser adicionado aqui ao GitHub. E aí, esse processo é bem interessante a gente estar de olho, porque é a partir daqui que ele é adicionado à blockchain original. Só que quer dizer que agora ele vai ser adicionado? Não. O que quer dizer é o seguinte: o código foi escrito, como é uma coisa open source, como é uma coisa que é código aberto, qualquer pessoa tem que ter o acesso, pois se não tivermos o acesso livre e disponível para que todo mundo entenda o que está sendo trazido e como isso vai ser evoluído, como vai ser trazido para dentro da blockchain, se vale a pena ou não, né? Os desenvolvedores que estão trabalhando ao redor do planeta Terra, eles simplesmente podem avaliar o projeto, né? E com isso a gente tem várias avaliações, ponderações que são feitas aqui através disso. Então é exatamente assim que esses projetos de blockchain pública são desenvolvidos, né? Com contratos open source, né? Com tudo livre e aberto para que todo mundo tenha acesso a todas as informações, inclusive da maneira que o código está sendo escrito, para que tudo tenha os pingos nos is, né? E todo mundo possa verificar que aquilo dali realmente está fazendo o que se propõe, né? Então é bem interessante, né? Aqui qualquer pessoa pode chegar e fazer o seu reply, por exemplo. Eu mesmo poderia escrever aqui qualquer coisa. Só que eu me abstenho a pelo menos ler o que a galera tem comentado, né? Quem tem visto e tal. Então é bem interessante você acompanhar se você gosta de ser um usuário mais deep user, né? E aí, se você não sabe nem o que é isso, né, esse EIP 1559, chegou o momento da gente falar um pouco mais sobre isso também, né? Na verdade, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui no canal, né? Mas sempre vale muito a pena a gente estar repercutindo aqui, falando o que é que isso pode mudar para dentro das blockchains, né? E o que é que isso pode fazer para ajudar, né, as coisas a acontecerem. Então, exatamente, a gente tem essa questão aqui, que esse EIP significa Ethereum Improvement Proposal, né? É uma proposta de melhoria do Ethereum. E essa proposta de melhoria do Ethereum ela é apenas uma proposta, o nome já diz, né? Então é o seguinte, ela tem que ser validada entre aquelas pessoas que estão lá, verificando o código, assumindo, vendo as transações, propondo melhorias. Qualquer pessoa também pode chegar, escrever uma melhoria, propor, e assim ela pode ser adotada também, né? Não é uma coisa fixa. E aí, simplesmente, o que acontece é que essa melhoria do Ethereum, ela tende a mudar algumas coisas referente às taxas de transações que são pagas aí. E aqui a implementação, a gente está falando sobre implementar
essa melhoria ainda no Ethereum 1.0. Então, muita gente achava que esse tipo de coisa de melhoria da taxa da transação do Ethereum poderia vir apenas com o Ethereum 2.0, mas não. Aqui tem um mecanismo que a gente vai poder fazer o controle de algumas coisas e meio que é uma coisa que ainda não está definida se vai ter tanto controle na realidade. O que vai acontecer que é o seguinte: a partir do momento que você pagar a taxa da transação, e vai existir uma base fee, uma taxa base. Essa taxa base, ela vai ser fixa, né? Vai ser uma taxa fixa que você vai ter que pagar, e essa taxa fixa ela vai poder ser como é que vai ser destruída. Essa taxa que vai ser paga para quando a gente utilizar a rede, ela vai ser destruída na rede, né? Essa taxa que a gente paga em Ethereum vai destruir esses Ethereums que não vão mais existir. Então, dependendo do número da utilização da blockchain do Ethereum, e a gente sabe que quando tem momentos de pico, né, começa a escalonar até o preço, porque o custo de você adicionar a sua transação dentro de um bloco da blockchain do Ethereum acaba aumentando, né? E aí, nesse sentido, você tem a questão de controlar uma coisa que é a emissão de Ethereum. Você não vai ser controlado porque meio que vai ser aleatório dependendo da utilização da rede. Então, em momentos de muita utilização da rede, estima-se que a gente vai ter mais Ethereum sendo destruído do que Ethereum sendo criado pelo processo de mineração. Entendeu? E aí, nesse sentido, você tem essa questão de ter uma moeda deflacionária e não inflacionária. E isso causa um impacto diretamente na estabilidade e no controle monetário ali do Ethereum, né? Uma das ponderações que eles fazem aqui, inclusive no final. Inclusive, esses links aqui vão estar todos na descrição. Se você quiser fazer a sua pesquisa, você vai poder entrar no site oficial e fazer, né? Aqui na descrição do vídeo aqui, desse vídeo, vai estar todos os links que a gente comenta aqui, como sempre, né? E aí, aqui, por exemplo, eles falam que essa coisa é uma coisa que ainda não está muito bem, como é que se diz assim, não está muito bem definida ainda como vai ser, né? Se por exemplo, tivermos a blockchain sendo utilizada por muito tempo, com uma taxa acima do esperado, o que é que pode acontecer? A gente pode passar muito tempo queimando Ethereum e produzindo menos Ethereum. Isso vai ser bom para o ponto de vista da pessoa que tem holdado Ethereum, porque você vai ter menos no mercado, logo o seu vale mais, né? Agora do ponto de vista que aí esse daí seria o sistema deflacionário, né? Onde está sendo emitido menos Ethereum do que o que está sendo destruído, né? E aí, se cair essa taxa de utilização, o que acontece? Pode ser que ela volte a ser inflacionária, onde quando a gente tem a questão do Ethereum estar sendo mais produzido do que o que está sendo destruído pela utilização da rede, né? Então aqui ficam uns passos aí para vocês começarem a pisar e pensar, né? As motivações aqui também tem do que eles pensaram na hora de fazer esse tipo de movimento, né? Talvez algum tipo de segurança a mais eles querem também adicionar um espaço dentro do bloco. Então está sendo tudo estudado aí, e através desse processo de entrar aqui no GitHub, por exemplo, né? Você pode fazer com que qualquer pessoa tenha acesso a vir aqui e fazer a sua proposta também de melhoria, né? Então é bem interessante a gente estar de olho nesses patamares aí, entender essas coisas que acontecem, né, galera? E uma das coisas que acontecem aqui é vindo direto aqui para o Ron Paul, né? Aquele cara que eu sempre estou atrás aqui das informações do que ele joga na internet, do que ele fala, porque ele era um cara que estava lá dentro do Morgan Stanley, né? Ele era um ex-gestor de fundosão pica, agora ele saiu, tá fazendo somente o dele lá, e ele tem também o Real Vision, né? Que é um YouTube aí que eu acho que a maioria das pessoas já deve conhecer. Real Vision. E ele tem esse Real Vision Group, né? Ele é tipo o cara lá pica, né? Então, vamos se ligar que é mais uma baleia aí do mercado.
E aí, simplesmente, a gente tem que estar ligado porque ele tem uma visão muito macro sobre a economia, né? E aqui tem alguns pontos que ele separou nessa thread aqui, né? Como é chamado aqui no Twitter, que eu achei bem interessante. A gente tem que ressaltar aqui e compartilhar com vocês também aqui para no Brasil a gente estar ciente do que esse cara aqui, por exemplo, está pensando, né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, se o Bitcoin ele pretende a se tornar um colateral, e é isso que eu acho que o Bitcoin está se tornando, né? Eu acredito que o Bitcoin está se tornando uma grande garantia, assim como o ouro também é um colateral, né? O Bitcoin também está se propondo a se tornar um grande colateral. Então, o total de colateral que existe no mundo de bonds, né? Que são títulos de dívidas governamentais, aqui no caso ele está falando, são cerca de 123 trilhões de dólares. Então, olha, pretty amazing opportunity for Bitcoin. Olha o que ele está dizendo aqui. A oportunidade é incrível para o Bitcoin aqui, nesse patamar. Porque a gente está falando que o Bitcoin hoje tem menos de 340, 360 bilhões ali de dólares no seu market cap, né? E isso seria chegar a cento e tantos trilhões de dólares. Isso seria, assim, um movimento exponencial. Então, a gente não tem como imaginar que isso não possa acontecer também, né? Já que o Bitcoin se propõe a ser esse colateral, a gente tem que ter noção que isso pode acontecer. Só que o mais interessante aqui, nesse ponto de vista aqui do Ron Paul, são a sequência aqui do que ele fala, né? E aí ele fala sobre o total do tamanho do sistema de custódia, né, do mundo, que é 23 trilhões aí de dólares que existe, né? E aí, talvez não seja muito interessante que isso vá para o Bitcoin, e sim para o Ethereum, né? Então, é muito interessante que vocês entendam aqui a filosofia do que ele está falando. E isso é uma das coisas que a gente vem falando aqui no canal já há muito tempo, né? A galera da Escola Cripto, Augusto Bax, todo mundo falando essas paradas aqui, e vocês têm que se ligar, né? Os meninos o Felipe Escudeiro, o Felipe Pessiga aí, que agora também é embaixador do MakerDAO, né? Agradeço aí também a todo mundo que participou aí da eleição por conta disso, né? A gente vai tentar fazer uma live agora nessa semana que vem com a Nádia e o Felipe Pessigo para poder a gente fazer acontecer. Então já vou logo dando um spoiler aí para vocês também começarem a participar aí, quem sabe, do Almoço Cripto lá, para poder a gente discutir sobre esses tipos de inovações que estão trazendo aqui para dentro do Brasil, segundo também o MakerDAO. Mas aí, voltando aqui para nosso pensamento aqui do Ron Paul, ele simplesmente falando aqui que, por exemplo, o mercado de compensações, né, do mundo hoje gira cerca de 4 quadrilhões por ano. Olha a capacidade disso daqui, né? E aí, provavelmente, Bitcoin, Ethereum e outras blockchains também, incluindo as private ones, que são o quê? As que visam privacidade, né? Monero, algumas outras aí, segundo o próprio Ron Paul. Então é interessante a gente estar de olho no que ele está falando aqui, velho, né? Derivativos, o mundo de derivativos aqui, segundo o próprio Ron Paul, 1,2 quadrilhão de dólares, né? E aqui ele está falando que feels more like ETH, né? Parece mais para ele que o Ethereum vai conseguir absorver muito mais desse mercado de derivativos, né? E aí eu jogo as sintéticas na tela de vocês aí para vocês ficarem logo louco, entender logo o sistema, como é que tá acontecendo aqui agora. 1,2 quadrilhão de dólares. Ele vê exatamente o Ethereum sugando essa liquidez aí para dentro dele e não o Bitcoin nesse caso de derivativos. Então, olha o tamanho dos mercados que podem ser sugados para dentro dessas novas tecnologias públicas que nós temos agora, oportunidades incríveis de realmente mudança de patamar, né? De tipo assim, mudança de patamar. Né? Se você entender do que você está participando hoje, você tem que entender. Você vai ficar de cara com o que está acontecendo. Tá ligado? Então aqui ele fala aqui sobre equities traded, né? Que é tipo ações também tradeadas aí ao redor do mundo aí.
mais de 70 trilhões aqui, né? E poderiam ser mais coisas trazidas, tokens mais trazidos também para dentro do Ethereum. Enfim, ele fala várias outras coisas aqui sobre outras blockchains, XRP, BTC, também fala sobre alguma coisa sobre a XRP pegar uma parte do mercado Forex também, das transações, né? Então, meu irmão, ele tem uma visão muito louca, muito aberta, muito macro, como eu falei, né? E eu acho que vale a pena, com certeza, o link dessa thread aqui para você acompanhar por inteira vai estar disponível aqui. A última coisa que ele falou que eu achei interessante aqui foi que ele acha, né, que o Bitcoin como colateral é perfeito. Bitcoin como colateral, como reserva de valor, né, como uma garantia, ele é perfeito, né? Agora, né, ele acha também que o Ethereum pode ter um market cap, might be bigger market cap in terms in 10 years for reasons above. Então, o que é que ele está falando aqui? Ele está falando que exatamente o Ethereum pode ter em 10 anos um market cap muito maior do que o Bitcoin, ou então pelo menos um pouco maior do que o do Bitcoin, por conta das razões que ele vem falando aqui acima. É uma das coisas que a gente vem comentando aqui há bastante tempo também, né? Então o Ethereum ele pode sim, na visão de macro, pessoas macro aqui, Ron Paul, essas galera que estão entendendo aqui o que está acontecendo, ele pode se tornar cada vez maior e até inclusive maior do que o market cap do Bitcoin. Né? Então eu espero que vocês entendam isso daqui. Eu não estou dizendo que o Ethereum é melhor do que o Bitcoin, que o não sei o que ele está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. Estamos dizendo que é uma coisa que, pela tecnologia que cada um oferece, né, é provável e possível que isso daqui aconteça. Né? Existe uma probabilidade. Não é alta que isso aconteça, mas existe. Entendeu? Então é interessante a gente estar de olho, né? E aí, simplesmente, JP Morgan, né? JP Morgan, né? Morgan Chase, um dos maiores bancos do mundo. Eu realmente visitei lá em Los Angeles várias sedes do JP Morgan. Realmente são prédios, assim, 70 andares, 80, 100 andares. Meu irmão, coisas incríveis, assim. Você nem acredita, velho. Downtown LA é sinistra, uma vibe top, velho. Tem que curtir. Algum dia vocês têm que ir lá no centro de Los Angeles mesmo, assim, ficar olhando assim só pros prédios, assim, que você fica de cara mesmo com o que tem lá, velho. Então é doido, é muito top. Aí simplesmente você tem aqui essa situação aqui do JP Morgan, né? Tá trazendo aqui uma questão de fazer o mercado de Ripple Operations, né? Que são Ripple Shares, né? Que são as compromissadas aqui no Brasil. E são transações que são intrabancárias. Então, o que é que acontece? É transação de banco para banco. Né? E aqui eu já venho falando disso há algum tempo no canal, é incrível, mas só para lembrar para vocês, essa questão ela está muito ainda à tona e poucas pessoas falam sobre isso. Mas quem está falando é o Fernando Urch, o Tavi Costa, que inclusive esteve aqui no canal, falou sobre isso aqui no canal. Né? Bem interessante a live que a gente teve, inclusive o link vai estar aqui na descrição também dessa live com o Tavi Costa. É incrível a gente ter feito esse movimento junto com esse cara, porque realmente tipo, cara mundial, velho. O cara mora nos Estados Unidos e fora isso ele tem um conhecimento mundial, é um macro gestor, né? Ele é gestor de fundo lá nos Estados Unidos, então o que ele fala a gente tem que prestar atenção. E aí nesse sentido, né, tanto ele como essas outras figuras que eu falei, o próprio Richard Rittenban também, que é um grande mentor que eu sigo bastante aqui, a filosofia de investimentos dele também, é bem interessante a gente estar entendendo aí os pensamentos, né? E aí o que acontece é o seguinte: a gente tem, por exemplo, esse Ripple Operations aí, são empréstimos de compromissadas que um banco faz para o outro dentro das operações intradiárias. Então é o seguinte: os bancos eles precisam de liquidez para arcar com qualquer tipo de custo que ele tem ali, ou de pagamento de uma dívida, ou pagamento de alguma coisa no final do dia. Então as compensações são sempre feitas ao final do dia. E aí os bancos têm que ter sobre o capital, tem que ter o capital para poder pagar aquela operação. E muitas das vezes os bancos não têm o capital necessário para pagar as operações no final dos dias. E aí o que é que acontece? Eles pedem dinheiro emprestado de outro banco e entregam
para esse outro banco um título de dívida, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um dos mais seguros do mundo e que teoricamente era para ser aceito, né, por todo mundo. E aí o que acontece é o seguinte: ele simplesmente promete que amanhã de manhã, quando o mercado abrir, ele vai te devolver essa grana de volta e tu devolve, e o banco que tá lá agora com as bonds, ele te devolve os títulos de dívida para tu. Então, não sei se ficou difícil aí de vocês entenderem, mas é exatamente essa mecânica. É um empréstimo de um dia. Ele entrega um título de dívida, pega o dinheiro, quando é no outro dia ele entrega o dinheiro, pega de volta o título de dívida. Então, nesse sentido, o que aconteceu foi que em setembro, acho que foi dia 16 de setembro de 2019, a gente teve esse mercado chegando a implodir. Ou seja, esse cidadão aqui, JP Morgan Chase, ele parou de emprestar dinheiro para as pessoas e ele era o maior prestador do Ripple Market até então, né? Ele era o maior prestador de dinheiro, né? Ele emprestava dinheiro lá dentro dessas operações intrabancárias para vários bancos e instituições. A partir desse dia, ele simplesmente fechou a torneira. E aí o que foi que aconteceu? O Banco Central Americano, o Fed, o Federal Reserve, ele teve que entrar para poder meter marcha lá e começar a emprestar dinheiro, porque senão a gente ia ter uma grande crise de liquidez ao redor do mundo, né? E esse dinheiro que o Banco Central Americano está emprestando é dinheiro que está sendo impresso, né? Dinheiro que está sendo impresso, né? Que está sendo impresso para poder emprestar para os bancos fazer essas operações, tá ligado? Então é um dinheiro que não existia que está sendo impresso para poder isso acontecer. Eu espero que vocês entendam que esse tipo de coisa está acontecendo. Aí agora o que foi acontecer? O JP Morgan agora está usando a própria blockchain que ele criou para poder emprestar esse dinheiro de volta para as pessoas, para os outros bancos, né? No caso. E aí, simplesmente, vocês têm que entender que ele não quer emprestar no sistema lá do governo, né? Que ele passa pelo SWIFT, né? E ele quer emprestar dentro do ambiente ali, que ele pode controlar tudo ali, todas as vertentes ali, ele quer controlar todas as áreas, né? Então, vamos ficar ligado aí. E aí, segundo o próprio Goldman Sachs, né? O Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos do mundo também, lá nos Estados Unidos também, é gigantesco. Ele simplesmente também está dizendo que ele vai utilizar, sim, as moedas JP Coin, JPM Coin, né? Que é a JPM, né? JP Morgan Chase, né? Coin, né, o banco do Jamie Dimon. Aí simplesmente eles vão usar aqui a JPM Coin, né, que é a moeda lá do banco do JP Morgan, para fazer esses trades de operações aqui de compromissadas que eu expliquei para vocês hoje, né? Pô, galera, vocês têm que se ligar do que está acontecendo, entendeu? Então eles estão querendo controlar aí o JP Morgan, ele que é o maior manipulador, né, desse mercado de compromissadas aí que a gente tem há bastante tempo, né? Então, não só de compromissados, né? Mercado de ouro, de prata, de metais, né? Os traders lá do banco foram presos. Ele teve que pagar uma multa milionária lá para poder ficar de boa, né? Mas como sempre, um banco como esse paga uma multa e não tá nem aí para nada, né, mano? A galera bota uma multinha lá, o banco desse tem liquidez para pagar 50, 70, 100 multa dessa daí, tá ligado? E aí é bem interessante porque aqui no meu Instagram, @cainvest, lá no Instagram, eu já vim aqui, ó, já tem até um separado aqui, ó, Ripple, né? E aqui eu comentava, né? Desde 57 semanas atrás, ó, 57 semanas atrás, o problema está sério. Todos os dias irei postar aqui operações de Ripple do Banco Central Americano. Eu tava lá na Califórnia fazendo isso aqui, velho, né? Dia 4 de novembro de 2019, né? Operações Ripple, né? O Fed imprimiu aqui nesse dia, 4/11 aqui de 2019, 77,5 bi para poder fazer acontecer, né? Fed imprime bancos destruindo economias de pequenos poupadores. É exatamente isso aí, ó. Aqui no meu Instagram, ó. Dia 5, né? Mais 71 bilhões. Dia 6, 62 bilhões. Dia 7, né? 41 bilhões, né? Aí dia 7 de novo, mais 80 bilhões, totalizando 115 bilhões em um único dia, né?
Aí dia 8, 70 bilhões, né? Então 100 bilhões dia 12, quando abriu de novo o mercado, né? Tá entendendo? Então assim, fica ligado, Instagram, top demais, vamos que vamos. A última coisa, eu vou falar rapidinho aqui, o Steve Mnuchin, né, ele que é secretário do Tesouro aqui americano, simplesmente está metendo marcha lá, querendo aumentar as regulamentações e pesadas em cima de carteiras, galera. Infelizmente isso aí está acontecendo, vai ser uma tendência mundial. A gente vai ter que provar que as nossas carteiras são nossas para poder a gente fazer o saque aí de alguma corretora. É totalmente diferente do que acontece hoje. Hoje vocês acham que é pesado o sistema do KYC, do que você tem que fazer para poder dizer que aquela carteira é sua, né? Provavelmente você vai ter que fazer uma coisa muito mais pesada do que simplesmente cadastrar lá na corretora e dizer que isso é seu. Então o Warren Davidson, ele que é congressista lá nos Estados Unidos, né? E sempre traz coisas bullish para o Bitcoin, né? Para as criptomoedas. Inclusive outro dia eu trouxe um vídeo dele aqui falando sobre short de dólar, né? Operar vendido no dólar. Né? Então é bem interessante porque ele está trazendo aqui essas notícias aqui falando sobre esse tipo de coisa, regulamentações pesadas que irão vir aí, provavelmente antes do Steven Mnuchin sair do poder do secretário, né? do Tesouro, que ele vai sair agora em janeiro, eu acho. Então vamos ver como é que vai ser aí. Os próximos dias vão ser bem pesados. Né? Então agradeço demais aí a todos que estão aqui. Meu irmão, o vídeo estendeu demais aqui. Sexta-feira não era para ser assim, não. Mas estamos juntos. 541 bilhões de dólares aqui. Agradeço demais a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí. E também a sua opinião, que é muito, mas muito importante aqui para você participar aqui, entender um pouco mais sobre o mercado, sobre um pouco de finanças, né? Sobre o que está acontecendo. Agradeço demais a todos vocês e aos de hackers hoje da 8ª turma que vão participar às 4 da tarde. Agradeço demais, tamo junto. Mundo é de quem investe e vamos que vamos. 541 bilhões de dólares aí no mercado total de todas as criptomoedas. 67 bilhões foi o negociado nas últimas 24 horas. A gente tem 61,9% a dominância do Bitcoin e 11,6% é a dominância do Ethereum. 64 GUI é o total da taxa que você tem que pagar agora para utilizar a blockchain do Ethereum, então relativamente está caro. 18 mil dólares aí é o preço de cada Bitcoin agora no momento, né? 552, deixa eu dar um refresh live aqui. 552 aqui com vocês, né? Dólares é o preço do Ethereum. Ontem, quem tá lá no meu grupo fechado viu, eu fiz uma comprinha lá de Ethereum, de Ethereum e de Bitcoin, né? Fiz uma comprinha, né? E tô satisfeito, alegre aí com o que tá acontecendo. Então tamo junto. Vamos que vamos aqui rapidinho aqui pro gráfico do Bitcoin aqui de longo prazo. A gente tem visto aqui sempre essa movimentação e olha o que aconteceu. A gente fechou abaixo do 21 períodos ontem, galera. Fechamos abaixo do 21 períodos. Interessante é que a gente não chegou a perder o dia de ontem, né? A gente não perdeu esse fundinho aqui que tinha sido feito. Só que hoje a gente foi lá e perdeu e já voltou lá para cima, né? Então vamos ver como é que tá se formando, porque aqui pode ser ainda um fundo mais alto do que o fundo anterior, né? Aqui ainda pode ser um fundo, aliás, aqui é um fundo, né? Como a gente já viu, e aqui pode ser um fundo mais alto do que o fundo anterior. Então vamos ficar ligados, né? O fractal de 50 períodos ele já vai mais alto do que o fundo que a gente fez aqui, então isso é muito importante também, porque a gente tem essa possibilidade de chegar aqui nos 50 períodos, né? E quem sabe dar um bounce, né? Estamos aqui nos 16.533 dólares aí para cada unidade de Bitcoin nos 50 períodos, né? Se vamos lá, não sei. Mas seria interessante também, né? E aí a gente vai ver como é que ele se comporta. Se chegar lá, ele vai achar suporte ou se vai ser dampado, trazido para os 72 períodos, que hoje está lá embaixo, na casa dos 14.935, né? E caso supere o 21 períodos, novamente, né? A gente está só fazendo um movimento lateral aqui. Lembrando que a gente pode ficar lateralizando aqui durante meses, né? Não há necessidade do Bitcoin sair daqui da onde ele está agora no momento, né? Muita gente acha que ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Não existe ele ficar de lado, né? Mas ele fica de lado durante bastante tempo, é o que a gente viu aqui nessa região. Ele ficou de lado durante todo esse tempo. Aqui também ele ficou de lado durante todo esse tempo. E você pode ver, tem movimento de queda brusca e tem movimento de alta insana. Queda brusca, alta insana. Agora vamos to the moon? Não, queda brusca. Aí ficou lá de lado, um bocado de tempo, a galera perde a paciência, aí ele vai. Entendeu? Então vamos ter paciência, as coisas não se definem de um dia para noite, né? Você vai poder dizer no longo prazo que você rodou, né? E que você foi feliz com a sua posição, né? Então tamo junto. Ethereum aqui rapidinho, né? A gente tem aqui esse movimento aqui bem interessante também.
E a gente vê que o Ethereum está bem similar ao Bitcoin. Então, assim, ele está lateralizando ainda de uma maneira aqui que a gente não tem como falar muita coisa. A gente só tem que apertar, aguardar e ver como é que vai ser os movimentos aí. E provavelmente mais lateralização aí para os próximos dias, quem sabe fim de semana aí. Mais lateralização ainda. Então, tamo junto. Vamos ficar ligado aí, tá bem interessante. E o vídeo já vai longo. Agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito, mas muito importante. Agradecer a você que assiste o vídeo até o final também. É muito top ter você aqui também. Aqui tem as nossas redes sociais, se inscreve no canal, ativa as notificações e partiu. Valeu, falou. E é nóis. Bom fim de semana, galera. É nóis.